Falo ainda sobre movimentações importantes no Flamengo, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixe seu like. Combinado? Bora começar com aquele rápido giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Léo Ortiz deu esperança para o torcedor rubro-negro. Ele repostou uma tuitada de LeBron James que tinha uma ampulheta. O torcedor do Flamengo entendeu que é questão de tempo para que o Léo Ortiz se torne jogador do Fla, deixando o Red Bull Bragantino. Mais uma sobre o Flamengo. Matiazinha embarcou para a Itália, vai acompanhar nessa quarta-feira ao nascimento de sua filha Faustina. Ele volta na sexta-feira. Bora falar sobre mudanças no Flamengo. Elas começaram a partir da ida de Juan para a CBF. O ex-gerente técnico do Flamengo aceitou o convite da Confederação Brasileira de Futebol e desencadeou uma série de outras mudanças. Luiz Carlos, que era o gerente das categorias de base, acaba de se tornar o gerente do time profissional. A avaliação do trabalho dele é bastante boa. E aqui vem uma novidade importante. Gabriel Skinner, primo do BAP, foi demitido pelo Flamengo. Ele era supervisor de futebol do Fla desde 2019 e só se manteve durante todo esse período como funcionário do Flamengo, apesar do trabalho bastante ruim, porque era primo do BAP, um dos homens mais importantes dentro da hierarquia do Flamengo e até bastante tempo atrás, braço direito do presidente Rodolfo Landim. Nicola, mas como é que o primo do BAP foi mandado embora? O que isso significa? O que isso representa? Pode significar uma separação entre Landim e BAP. Você sabe que o Landim é presidente somente até o fim desse ano e o BAP tinha a intenção de ser o candidato à presidência pela situação. Ao que parece, essa situação não será disponibilizada para o BAP. Rodrigo Dunche é quem deve ser o candidato da situação. O BAP rompeu com o Landim e acabou sobrando para o Gabriel Skinner, que tinha a fama de sair para baladas com jogadores, algo nada aceitável para um supervisor de futebol. E aí, só para arrematar, Fabinho Soldado era outro membro desse departamento de futebol que deixou recentemente o clube de gerente do Flamengo no time profissional. Ele virou executivo de futebol do Corinthians. Na minha opinião, o Flamengo precisa ter um executivo de futebol de primeira linha, um dos melhores do mercado. O Flamengo não busca os melhores reforços, precisa ter também um executivo de futebol de primeira linha, mas não tem sido assim há bastante tempo. Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações sobre Mateuzinho, com futuro definido. Vai para o Corinthians ou fica no Flamengo? Nós vamos trazer atualizações envolvendo o lateral direito do Flamengo, que agora quer ser chamado de Matheus França. E por falar em lateral, também vamos atualizar a situação do Matheus Vinha, jogador que viajou para a Itália, e a gente vai informar aqui quando ele retorna ao Brasil para poder continuar o trabalho dele com a camisa do Flamengo. E por que ele viajou à Itália? Para quem não sabe, eu vou explicar já já. Mas antes, galera, se inscrevendo no canal, ativando a notificação e compartilhando o vídeo com as amigas e com os amigos, familiares, joga em todos os grupos de WhatsApp, porque assim vai aumentar e a gente tem metas aí estabelecidas para 2024. Se já fez isso tudo, meu muito obrigado. Vou começar falando do Matheus Vinha, porque é o seguinte, galera, para quem não sabe, o jogador ele seria relacionado para o jogo de sábado contra o Volta Redonda. Inclusive o Flamengo mesmo noticiou nas redes sociais que o jogador seria relacionado. Porém, em cima da hora, a diretoria do Flamengo optou por retirar o jogador da lista de relacionados. Por quê? Por se tratar de um jogo da terceira rodada, era um jogo atrasado da terceira rodada, e na ocasião o Matheus Vinha não estava regularizado pelo Flamengo, o Flamengo optou por retirar o jogador da lista de relacionados e assim não ter nenhum risco de ter problemas com perda de pontos, enfim, com o regulamento do Campeonato Carioca. Eu acho que foi uma atitude extremamente correta da diretoria do Flamengo. Se existia brecha para o Flamengo ser punido, melhor evitar a fadiga. Sejamos francos, o Matheus Vinha não ia fazer nenhuma diferença e nem era um jogo com muita importância assim o Flamengo, mesmo com a Ayrton Lucas, tanto é que venceu por 3-0. Então, acho que foi mais prudente sim esperar. E o jogador acabou viajando no domingo para a Itália para poder acompanhar o nascimento da filha Faustina. Isso já estava combinado, não foi nada em cima da hora. E aí ele vai ficar ausente nessa semana lá no Ninho do Urubu e retorna ao Brasil na sexta-feira para dar continuidade aos trabalhos no Flamengo. Então, no jogo de quinta contra o Bangu, o Tite, a comissão técnica, o Flamengo não terá
o lateral esquerdo vinha à disposição. Ayrton Lucas, portanto, continua sendo o único lateral esquerdo à disposição do técnico Tite. Mudando de assunto, galera, vamos falar do Mateuzinho, porque agora vai. Agora está próximo do anúncio da venda do Mateuzinho ao Corinthians. Depois de uma longa novela, vamos relembrar essa novela. Primeiro, a novela começou com uma recusa do Mateuzinho ao Red Bull Bragantino por dar preferência ao Corinthians. Depois, Flamengo e Corinthians acertaram o empréstimo do Mateuzinho à equipe paulista. O jogador viajou, ficou lá treinando uma semana, e aí, em cima da hora, o Corinthians mudou de ideia, não cumpriu um combinado, um acordo verbal, e devolveu o jogador ao Flamengo, emitindo até nota oficial nas redes sociais, botando a culpa toda no Flamengo. Nesse período, veio o Botafogo e tentou a contratação do jogador. Mas o jogador não quis ir para o Botafogo. Falou, ó, se for para o Botafogo, eu prefiro ficar aqui no Flamengo. Eu quero ser vendido ao Corinthians. O Corinthians veio, igualou a proposta do Botafogo. O Flamengo não queria fazer negócio com o Corinthians de jeito nenhum por conta da postura do Corinthians. Mas os empresários do jogador, que são do escritório do Juliano Bertolucci, que tem uma ótima relação no Flamengo, conseguiram convencer o Flamengo novamente a negociar com o Corinthians. O Flamengo aceitou a proposta do Corinthians, 4 milhões de euros por 60% do atleta. Beleza. Mas o Flamengo enviou a minuta de contrato exigindo que a forma de pagamento em 3 parcelas. O Flamengo exigiu em contrato que, se o Corinthians atrasasse qualquer parcela, 25% de multa em cima do valor da parcela. O Corinthians recusou, falou, não, essa porcentagem está muito alta, a gente não quer. E aí ficou, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e agora eles chegaram a um acordo. Vai ter a cláusula de multa se o Corinthians atrasar a parcela de pagamento ao Flamengo. Vene, qual é a porcentagem? Eu ainda não descobri. Eu prometo para vocês que assim que eu descobrir, eu vou contar aqui para vocês, até porque é o meu papel, e eu acho que eu vou descobrir em breve. Mas agora está muito próximo do jogador ser anunciado como reforço, enfim, do Corinthians, contrato de 4 anos. E o Corinthians vai pagar ao Flamengo 4 milhões de euros por 60%, e serão 3 parcelas, 3 milhões de euros em 2024, essa será à vista, 500 mil euros em 2025 e 500 mil euros em 2026. Lembrando, se o Corinthians atrasar a parcela, terá cláusula de multa em cima do valor da parcela. Vene, o que você achou do negócio? Posso ser bem sincero? Achei um bom negócio. Ainda mais com essa cláusula de multa. O jogador é terceira opção. O meu jogador é terceiro. O Mateuzinho é terceira opção no time do Flamengo. Não será utilizado. 4 milhões de euros por 60%. Embora o Flamengo não tenha 100% do Mateuzinho. Mas, gente, na boa, o Corinthians está pagando muita grana no Mateuzinho. E não é nada pessoal ao jogador. Mas não é um jogador que, na minha concepção, vale esse valor todo. 4 milhões de euros por 60%, se fizer um cálculo aí, o jogador, por 100%, sairia o quê? 7 milhões de euros? Gente, é muita grana num jogador que, com todo respeito, não é craque da lateral direita. Muito pelo contrário, ainda tem muito a evoluir. Tanto é que se tornou terceira opção na lateral direita do Flamengo, mesmo com o Tite tendo à disposição Varela e o Wesley. Ele conseguiu perder espaço para Varela e o Wesley. Então, o Flamengo tem que comemorar essa venda ao Corinthians. Essa é a minha opinião. E eu quero saber qual é a opinião de vocês em relação a esse negócio. E aí, nação rubro-negra? Sejam muito bem-vindos a mais uma atualização quente do nosso Mengão aqui no canal Alerta Flamengo. Hoje, vamos falar sobre as movimentações no elenco, especialmente as notícias envolvendo 2 jogadores que têm sido parte importante do nosso time. Fiquem ligados para saber tudo sobre Mateuzinho e Thiago Maia. Será que estamos prestes a dar adeus a esses craques? Galera, o clima está intenso no ninho do Urubu. Mateuzinho e Thiago Maia ficaram fora do treino com o time principal, o que já deixa a nação com um frio na barriga. A notícia sobre Mateuzinho é quente, a negociação com o Corinthians está praticamente selada. Já estão todos os termos acertados, e falta só a assinatura nos documentos para anunciarmos oficialmente esse novo capítulo na carreira do garoto. Agora, sobre Thiago Maia, o Internacional está de olho nele.
Parece que o Colorado fez uma proposta tentadora, algo em torno de 4 milhões de euros. Mas, calma, galera, ainda tem os ajustes a serem feitos para sacramentar esse negócio. Segundo o nosso vice-presidente, Marcos Braz, acredita que as duas negociações estão perto de um desfecho positivo. Será que teremos novidades para comemorar em breve? Então, nação, se você é daqueles que já está sentindo saudades do Mateuzinho e do Thiago Maia, deixa aquele like e conta pra gente nos comentários como você imagina o time se reinventando. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum lance dessa novela rubro-negra. Vamos juntos torcer e vibrar com o nosso Flamengo, porque aqui é Mengão até o final. Até a próxima, nação!